gente, hoje eu tô aqui num formato muito diferente e muito especial para mim, porque, como a gente vinha falando, a gente tá inserindo cada vez mais coisas no canal Gabi TV. E hoje é a estreia do podcast GabiCast. E o que acontece? Eu anunciei para vocês que eu ia ter uma convidada muito especial. E ela está aqui comigo, ela vai se apresentar daqui a pouquinho, estou olhando para ela aqui. Mas por que nós escolhemos essa mulher e o que ela tem de especial? A gente está falando dessa semana, né, que a gente comemora o Dia dos Namorados, desse mês de amor, e a gente fala Love is in the air, mas aí você pode pensar assim, mas eu estou sem ninguém, eu estou sem namorado, por isso que você precisa ouvir esse podcast todo. Sabe por quê? Porque você também pode encontrar aquilo que a nossa convidada especial encontrou. Eu creio nisso. Então assiste esse nosso podcast até o final. Então eu vou começar pedindo ela para se apresentar, olhar aí para o nosso público e dizer quem você é, tá bom? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com a senhora pastora. O meu nome é Fabiola, eu tenho 29 anos, sou casada com o Renan, sou mãe do Pedro, de 4 anos, do André, de 1 aninho. E eu sou formada em Direito, exerço minha profissão, trabalho no Ministério Público, também tenho uma formação em Teologia, né? Exerço o ministério na Igreja Metodista Central em Teresópolis, e hoje eu tenho empreendido, né? Iniciei essa trajetória aí como empreendedora. Eu tenho uma loja virtual, abri com uma amiga muito querida, o nome da loja é Svelte, e tem sido um desafio, mas tem sido muito gostoso, tem sido um tempo muito maravilhoso. A gente vai até conversar um pouquinho, né? Porque assim, a gente sabe que a mulher, né, Fabiola, ela tem muita versatilidade. Sim. Ela tem muitas faces, ela é multifacetada. Mas eu quero começar com algo muito especial, exatamente por causa dessa semana. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né, como que era a sua história antes de você conhecer o Renan, seu esposo. Como é que era a sua história? Como é que foi a sua trajetória, né, emocional, sim, até você conhecer o Renan? Sim. Então, eu fui criada, assim, eu tenho essa cara, assim, de patricinha, né? Mas até os meus 15 anos eu morei num sítio. Eu morava em um sítio, então em meio à natureza, em meio aos animais. Então eu era uma menino, assim, eu subia em árvore, eu vivia toda ralada, então assim, nem parece, né, mas toda eu tenho toda Barbie hoje, mas eu tinha esse histórico, assim, era muito gostoso, subia em árvore, caía, me ralava, andava de bicicleta, brincava com os primos, sabe, então essa foi a minha infância, e aí aos 15 anos mais ou menos, eu mudei aqui para Teresópolis, passei a estudar aqui, né, em Teresópolis, minha família mudou para cá, e aí na minha escola, uma amiga me levou até a igreja na época, e aí eu me converti, né, aceitei Jesus, fui até na Igreja de Cristo da Barra na época, depois eu fui para a Assembleia, e aí eu passei a minha juventude na igreja, servindo ao Senhor, tendo experiências com Deus. Nesse meio tempo eu tive um relacionamento, e foi um relacionamento muito difícil, muito sofrido, né, um término muito doloroso. Então, assim, quando eu terminei esse relacionamento, por volta de uns 18 anos, 19 anos, eu me fechei muito, sabe? Eu me fechei para relacionamento, eu não queria mais namorar ninguém. Eu falei para Deus, agora só vou namorar com quem o Senhor preparar para mim mesmo, aquele que o Senhor enviar, e tem que ter muita confirmação. Então, assim, o Renan teve que suar muito a camisa para me conquistar, entendeu? E aí, assim, um passarinho me contou que você passou um período difícil, né? Mesmo com essa concepção toda da decepção, você acabou até passando um tempinho fora do evangelho. Foi Foi justamente, né, quando eu estava namorando esse rapaz, né? Eu me afastei um tempo, mais ou menos 1 ano, eu fiquei fora do evangelho. E aí, quando ele terminou comigo, eu voltei, né, para a igreja, eu voltei para a Assembleia, de onde eu tinha saído, e aí não saí mais. E aí, como é que foi como que o Renan apareceu na sua vida? Então, o Renan, ele é de Barra do Piraí, né? Então, assim, ele veio para cá a trabalho. A empresa que ele trabalha trouxe ele para cá, para Teresópolis. E aí ele, sozinho, solteiro, ele também tinha vindo de um outro relacionamento, né? A nossa história foi parecida, um relacionamento também sofrido. E ele estava nessa fase de término e ele chegou aqui, não conhecia ninguém. Ele começou, através de rede social, a jogar. Vou contar que vou abrir o jogo. Conta. Eu vou contar, vou expor o Renan. Ele colocava assim, ó,
Amanda. Aí aparecia um monte de Amanda. Aí ele adicionava. Porque ele queria conhecer pessoas. Que ele não conhecia e ele ninguém ia na botando. cidade, né? Nisso de ele ficar adicionando um monte de gente aqui de Teresópolis, acabou aparecendo lá naquele pessoas que talvez você conheça, Sim, sim. apareceu Fabiola. E segundo ele, né, ele conta que quando ele viu a minha foto, ainda ele pequenininha, antes de clicar e ver o perfil, ele falou assim, é essa, não quero ver mais ninguém, é essa aqui é a mulher que eu vou casar, segundo ele. E ele fala pra mim, depois ele me contando, é muito engraçado, ele fala assim, amor, você, olha, foi uma sortuda, porque eu nunca corri atrás de mulher na minha vida. É mesmo? E aí, o que aconteceu? Olha só o Renan. Eu tinha mania no Facebook, eu postava muita foto, né? E assim, sempre, como eu era envolvida na igreja, eu era líder de jovens na época, então eu postava as programações da igreja, o endereço da igreja. E aí ele falou assim, eu vou nessa igreja atrás dela, né? Aí ele chegou lá na igreja, era um culto de campanha, eu lembro exatamente, estava lotada a igreja, não tinha lugar. Aí ele chegou, um pouquinho depois tinha começado o culto lá atrás, tinha um diácono lá atrás, né? Ele falou, vem que tem um lugar lá na frente, vou te botar lá na frente. Ele, não, me deixa aqui mesmo. Ele falou, não, vamos, você não vai ficar em pé aqui não. Aí ele levou. Aí tinha um lugar na igreja, adivinha onde? Do meu lado. Olha! Do meu lado. Aí, então, assim, ele queria, mas Deus deu um empurrãozinho. Eu falei, deixa eu dar uma ajuda aqui Deixa pro eu meu ajudar filho. esse rapaz, né? Deixa eu ajudar esse rapaz aí. E aí, ele sentou do meu lado, aí a gente ficou naquele clima. Eu olhei, vi que era diferente, vi que era bonito. Mas você nem sabia. Não sabia até de então, nada, que ele não tava sabia interessado em quem você. era. E ele também nunca tinha me visto pessoalmente, né? Aí ele fala que me viu, que é aí que se apaixonou mais ainda. Falou, nossa, é ela e tal. Mas não falou comigo, eu também não falei com ele, passou o culto. Aí ele foi no Facebook e me adicionou. Aí falou, oi, eu sou aquele rapaz que foi na sua igreja, sentou do seu lado, você lembra de mim? Eu falei, lembro sim. Aí ele falou, então me adiciona aí e tal, aí pra gente trocar uma ideia, quero ser seu amigo, aquele papinho, né? Aquele papo, né? Aí a gente começou a conversar e tal, e eu muito resistente. Aí nisso ele falava que passavam às vezes 2 dias e sem eu responder, e eu respondia depois de um tempão. Até que ele teve uma ideia de me dar... Ou seja, tu deu uma canseira nele. Dei uma canseira. Ele falou que eu fiquei sem responder uma vez 1 semana. Então, assim, ele não desistia. Isso já era estratégia sua? Não, eu estava muito fechada, sabe? Eu não queria mesmo, eu achava que não era de Deus, eu não sei, eu estava muito fechada. Aí um dia ele resolveu me dar um presente, foi muito engraçado. Ele comprou um DVD do Ademar de Campos, foi no correio para mandar um Sedex para minha casa, em Teresópolis. Aí o pessoal do correio falou, não, a gente não entrega Sedex dentro da mesma cidade, né? Aí falou, então eu vou entregar pessoalmente mesmo. Aí olha como ele descobriu o meu endereço, pastora. Eu tirava foto sempre no portão da minha casa, assim, pegando o portão da minha casa de fundo. E como eu tinha reunião de jovens lá em casa, eu sempre postava o bairro no Facebook. Pelo bairro, ele foi no Google Maps, olhou o panorama inteiro até encontrar a casa que tivesse aquele portão, descobriu onde eu morava. Aí eu fiquei com mais medo ainda, porque esse menino é um stalker. Ele é um stalker, tá me stalkeando. Tá me perseguindo. Aí tá, aí daqui a pouco a gente tá em casa, assim, ouço um barulho, pá! Minha mãe, Fabiola, acabaram de jogar um negócio aqui no nosso jardim. Aí eu saí pra ver, cadê? Não tinha ninguém. Aí quando eu olhei um pacote do Sedex, eu falei, ué, o carteiro jogou no meu jardim. Abri, aí era o DVD do Ademar de Campos e uma carta. Uma carta, ele é muito criativo, assim, dizendo que queria ser meu amigo e barará, um monte de coisa. Aí eu falei, na hora eu fiquei tão assustada, eu falei, como esse rapaz que mal me conhece descobriu meu endereço, veio aqui, joga um negócio. Eu achei muito estranho, eu peguei a carta e rasguei a carta todinha. Falei, não quero saber desse menino, não quero. Rasguei a carta. Aí minha mãe, deixa eu ver quem é. Quando a minha mãe viu o Renan, falou, meu Deus, que homem lindo. Que homem lindo. Minha mãe se apaixonou pelo Renan primeiro que eu. Vocês são um casal muito lindo mesmo. Vocês são um casal, assim. Ela se apaixonou pelo Renan primeiro que eu, muito engraçado. E aí ela começou a insistir, falou, não, filha, você tem que dar uma chance e tal. Eu falei, não, mãe, eu não quero dar chance para ninguém. Se eu não tiver certeza que é de Deus para mim, eu não quero e tal. Aí tá, e eu comecei a cortar ele mais ainda depois disso, mas ele não desistiu, pastor, ele continuou falando comigo, continuou mandando mensagem, tentando. Foi em um retiro que eu fui da Metodista, convidada por uma amiga, ele descobriu que ia ter o retiro e foi junto. Como que ele sabia que você ia no retiro? Então, ele descobriu, acho que uma amiga minha postou e ele descobriu esse retiro, viu que eu ia. Ele investigava minuciosamente, pastor, um negócio bizarro. Aí ele foi no retiro, a gente se conheceu um pouquinho melhor no retiro. Enfim, aí a gente seguiu conversando uns meses até que surgiu o primeiro encontro. E aí o primeiro encontro, um cineminha não foi. Um jantar também não foi.
Acredita, ele me levou no jogo do Fluminense, para assistir o jogo do Fluminense no Maracanã. Foi o nosso primeiro encontro. Quando ele me convidou, nem acreditei, Mas né? era o seu time, Fluminense? Era. Eu já era tricolor. E ele Menos também? mal, ele também. Aí a gente foi no Maracanã. Aí eu lembro que a gente subindo assim, a arquibancada, foi a primeira vez que fui no Maracanã, né? Muito emocionante, muito legal, era novo. E aí ele foi para querer me dar a mão, e eu falei, não, opa, como assim? Ué, ele falou, a gente não tá namorando, não? Eu falei, não, você não pediu. Então você tem que pedir. Aí eu expliquei para ele que ele tinha que ir lá em casa, me pedir em namoro, tinha que conversar com os meus pais, que não era assim, né? Aí ele foi. Ele não sabia, ele não entendia, ele tinha pouco tempo também de evangelho, ele não sabia nem que tinha que orar para namorar. Ele foi para a igreja por sua causa? Ou quando ele veio para Teresópolis... Não, ele estava afastado também, né? Entendi. Ele voltou para a igreja por minha causa. Ele estava afastado, mas ele tem um berço assim evangélico, porque a mãe dele é cristã, então Entendi. criou ele, mas em certo ponto da vida ele se desviou e ficou bastante tempo afastado. E aí a gente foi indo, aí ele foi lá em casa a primeira vez, conheceu meus pais, pediu, né? Me pediu em namoro e tudo mais. Mas o Renan é muito engraçado, pastora, porque a primeira vez que ele foi lá em casa, vou contar uma coisa engraçada para descontrair. E depois de jantar e tudo, eu fiz um jantar para ele, sentou no sofá. Aí minha mãe conversando com ele, meu pai conversando, nada muito formal, mas perguntando, né, as pretensões dele e tudo mais. Quando a gente olha, o Renan foi caindo. Dormiu. Dormiu. Minha mãe virou pra mim, ele tá dormindo? Ele tá dormindo? Eu falei, tá. Eu também não entendi nada, né? Aí seguiu assim a noite. Ele acordava, respondia uma coisa, daqui a pouco cochilava de novo. Será que era de nervoso? Não, ele é assim, ele cochila com muita facilidade. Ele estava numa fase, num emprego muito puxado, ele acordava muito cedo. Entendi. Mas foi isso. Aí a gente casou, noivou, casou, aí foi uma maravilha. Assim, o que você sente que, com a chegada dele, né? Quais foram as transformações que você entende que aconteceram na sua vida? Porque, não é, você teve toda essa resistência, ele teve que, né, que te conquistar nesses meses todos, né? E com a chegada dele, né? Quando você realmente se abriu, o que você vê, assim, que isso gerou em você? As transformações que isso gerou em você? Assim, eu falo que, assim, você encontrar a pessoa certa, a pessoa de Deus para sua vida, é você aprender o que é, de fato, amar, né? Eu já tinha tido experiências, relacionamentos e achava que amava, né? Mas, na verdade, aquele amor não vinha de Deus. Porque o amor que vem de Deus, ele traz paz, traz cura, traz renovo, sabe? Ele não arde em ciúmes. Então, assim, eu aprendi realmente o que era amar e o que era ser amada. Eu aprendi a me deixar ser amada, sabe? Por ele. E foi maravilhoso. A nossa trajetória tem sido maravilhosa até então. Quantos anos vocês estão juntos? 7 anos. 7 anos? 8 anos com o namoro, né? 7 anos de casados. E aí, assim, você falou pra mim como é que ele te pediu em casamento. Por quê? Sim. Se primeiro encontro foi no Fluminense, se ele te manda um CD que joga na sua casa, imagina. O pedido de casamento foi num balão, não. Brincadeira. Ele levou lá pra Turquia. Ele é inusitado, ele tem muita criatividade, mas o Renan, ele é muito povão, né? Ele é muito da galera, ele gosta disso. Eu também gosto, mas o pedido de casamento me deixou um pouquinho tímida. Ele conseguiu fazer isso contigo? Olha o que ele aprontou. No aniversário de 1 ano da sobrinha dele, toda a família reunida, que eu não conhecia nem alguns, né? Não conhecia todos. Mais de 150 pessoas no aniversário. Ele, na hora do parabéns, ele pegou o microfone e me chamou lá na frente de todo mundo. Aí surgiu alguém com um buquê de flores, aí ele pediu lá na frente de todo mundo. Você não podia nem dizer não, né? Imagina. Não, como é que diz não? Mas aí... Como é que diz não, gente? Mas eu fiquei super sem graça e disse sim, foi legal, né? Mas foi assim, me deixou um pouco constrangida. Imagina. E aí vocês, né, se casaram. Eu sempre vi assim, vocês dois servindo na igreja, sim. né? E veio a hora aí do primeiro filho, né? Isso. E eu sei que você tem uma história assim muito profunda para contar sobre isso também, né? Tanto do primeiro quanto do segundo. Eu queria que você contasse um pouquinho desse estágio da vida de vocês. Como é que foi? Vocês planejaram um primeiro filho? Foi algo assim que... O que você viveu assim nesse tempo?
O Pedro, a gente meio que planejou, sim, veio até mais rápido do que a gente planejava, foi muito rápido, e a gravidez foi até tranquila. No final da gravidez eu comecei a perder líquido amniótico, e aí a gente teve que começar a acompanhar com ultras mais, né, regulares e tudo mais. E aí com 37 semanas eu já estava praticamente sem líquido nenhum, ele estava sem líquido amniótico na barriga, então a gente teve que fazer o parto às pressas, né? Então eu não conseguia ali arrumar minha mala direito, porque, né, ainda não tinha tido tempo. Aí ele nasceu. Só que ele nasceu com uma hipertensão pulmonar muito grave, que até então a gente não sabia o porquê, a gente veio saber na segunda gravidez, na gravidez do André. E aí ele nasceu muito grave, na época aqui em Teresópolis não tinha UTI neonatal, então ele teve que ser transferido lá para o Caxias d'Or. E aí esse processo de transferência demorou muito, sabe? Foi um processo muito difícil, porque ele foi agravando, foi ficando um bebê muito grave, né? E lá na UTI ele ficou muitos dias entubado, ele teve que ser entubado. E foi muito difícil, porque as palavras que a gente tinha dos médicos era de que ele era um bebê gravíssimo e de que eles estavam fazendo o possível, mas que não podiam garantir nada, que eles não sabiam que ele tinha o porquê daquela hipertensão pulmonar, que tudo que eles podiam fazer, medicação, tudo, o próprio tubo, né, eles já tinham feito. Então, assim, como ele não estava respirando sozinho, não tinha o que fazer mais, era esperar, era o tempo, né? E aí a gente entrou num processo muito difícil, muito doloroso, um processo de tratamento em nós primeiro, né? A gente ficou num hotel perto da UTI, porque não dava para subir e descer todo dia, era muito cansativo. A gente tinha que ficar com ele de 10 da manhã às 10 da noite, e eu naquele processo de sofrimento profundo. E tinha dia assim que eu ficava na UTI e falava, amor, vou um pouco pro quarto, vou pro hotel, porque eu preciso chorar, porque, né, você chora lá, mas tinha hora que eu queria gritar, um choro assim, porque eu não tinha perdido meu filho, mas a dor que eu sentia era como se eu já tivesse perdido. E eu acho que nesses momentos, né, que a gente vive, que muitas pessoas que podem estar assistindo a gente, muitas mulheres que podem estar assistindo a gente, esse é o momento onde a gente entra muito em crise, né, Fabiola? Porque assim, a gente tem a fé, a gente acredita que Deus pode fazer, mas você está ali vivenciando, né, um momento, poxa, é seu filho, é sua dor. Isso. E assim, eu acho que existe um conflito muito grande, né, entre aquilo que você acredita que Deus pode fazer e aquilo que você está vivendo, né? Como que foi lidar com isso? Muito difícil. Eu lembro que depois de 7 dias, o Pedro entubado e os médicos sem dar resposta, sem dar solução, a gente foi pro quarto, foi pro hotel, eu e meu marido, e a gente fez uma oração, porque é exatamente o que a senhora falou, assim, às vezes a gente não sabe qual é a vontade de Deus, a gente sabe a nossa. Eu queria que Deus curasse meu filho, mas e se fosse da vontade de Deus levá-lo, né? E essa oração que a gente fez, Deus, até então a gente não tinha tido coragem de fazer essa oração, Deus, que seja feita a tua vontade, se for da tua vontade, leva o Pedrinho. A gente fez essa oração liberando a vida dele, sabe? E naquele dia, ao mesmo tempo que a gente fez essa oração, mas a gente continua crendo, Senhor. E aí a gente começou a profetizar. Todos os dias a gente profetizava o sopro do Espírito. O sopro de vida, O sopro de vida, porque ele não respirava sozinho. E naquele dia a gente começou a profetizar. Deus, envia teu sopro. E a janela do quarto do hotel ficava de frente para o hospital. Então a gente estendia as mãos e profetizava. Aí a gente se ajoelhou chorando, clamando, Senhor, envia o teu sopro. E eu lembro, assim, que do nada, naquele quarto de hotel, as janelas abertas, entrou um vento tão forte que as cortinas levantaram. Os quadros da parede começaram a balançar. A Bíblia que a gente estava lendo começou a folhear, sabe? E aí a gente levantou, eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu falei, Deus fez. Vamos lá, porque Deus fez. Eu me arrepio, eu me emociono, porque assim, foi uma experiência sobrenatural. E a gente chegou naquele hospital, naquela UTI, quando a gente pisou lá, a médica já estava esperando a gente na porta e falou, o Pedro foi extubado. Olha. Ele está respirando sozinho. Então foi um milagre. E quando você fala isso, assim, é uma coisa muito interessante, porque eu vivi uma experiência praticamente igual à sua, né, mas com a minha vida também. Né, de clamar a Deus pelo sopro de fôlego de vida dele quando eu fiquei com, né, praticamente entre a vida e a morte no Covid, quase com 80% do meu pulmão tomado, e eu tive uma experiência assim, de o quarto entrar um vento. Nossa. Né? E só quem vive isso sabe como é experimentar isso, né? A gente poder ter a certeza de que fisicamente você está tendo um sinal ali. Sim. Que o vento de Deus está chegando e algo está mudando, né? Aí você chega lá no hospital e ele estava curado. E ele estava curado.
Deus é fiel. E aí com o André, né? Aí, enfim, o Pedro cresceu saudável, para a glória de Deus. E aí a gente teve esse desejo de ter um segundo filho, né? E como a gente não sabia o motivo do que aconteceu com o Pedro a primeira vez, a gente não investigou nada, simplesmente, né? A gente engravidou de novo. E aí eu achei, né? Como filho, eu falei, agora Deus vai me mimar, né? Agora vai ser tudo diferente. Agora não vou ter problema nenhum, vai ser tudo lindo, vai ser tudo maravilhoso. Só que não. Aí, com 32 semanas, na verdade, com 30 semanas, eu comecei a perder líquido amniótico novamente. O mesmo quadro. Mesmo quadro. Só que aí, dessa vez, Deus iluminou a médica, que pediu pra gente fazer um exame no Rio, um exame do coraçãozinho do André, com ele ainda na barriga. E aí a médica descobriu que uma veia pulmonar, canal arterial, é um canal que faz a respiração do bebê quando ele está na barriga. Porque quando ele está na barriga ainda não respira com os pulmões, né? Então é esse canal que faz a respiração. Então se esse canal fecha com o bebê na barriga, o bebê morre na hora. E esse canal estava fechando com o André na minha barriga. E aí a médica falou, olha, vocês têm que subir e tirar esse bebê agora, às pressas, porque se esse canal fechar, ele vai vir a óbito na hora. E ela me ligou, eu lembro que ela me ligou do caminho, a dona da clínica me ligou no caminho, olha só, você tem que falar com a sua médica, eu já liguei pra ela, você vai direto pro hospital. Passou um filme na sua cabeça, não, nesse momento? Milhões. Eu falei, meu Deus, não é possível, tudo de novo, pior ainda, meu Deus. E se fechar, porque ela falou que tava por um triz pra fechar, que podia fechar a qualquer momento. E se fechar antes de eu tirar ele morre na hora, ela falou que é na hora, né? E aí a gente chegou lá, eu tomei várias injeções pra amadurecer o pulmãozinho, né? Mas eu tive que tirar as pressas, ele muito prematuro, 33 semanas. E quando ele nasceu, eles repetiram o exame e o canal já estava fechado. Só que ele estava vivo e com saúde, saudável. Com 33 semanas, ele nasceu chorando. E foi transferido para UTI, né? Por causa da prematuridade, porque tinha que amadurecer, ainda crescer, engordar, ganhar peso. Ficou num leve oxigêniozinho, não entubado, em nenhum momento ele foi entubado, mas para ajudar nele a respirar, ajudar esse processo. E aí esse processo foi muito difícil também, né? Por mais que ele não estivesse tão grave, a gente ficou 30 dias ali com ele na UTI. E todo aquele sonho que eu tinha na primeira gravidez, eu não conseguia amamentar. Porque com o susto, com o tempo que o Pedro ficou internado, meu leite secou. Na segunda gravidez, também não consegui. Então, são sonhos, né, que foram sendo, né, frustrados ali. Então, foi muito difícil esses 30 dias, esse processo. Mas, ao mesmo tempo, eu era muito grata por ver meu filho ali, vivo, né? Bem, pelo milagre que Deus já tinha feito na vida dele, né? Então, aí, com 30 dias, ele teve alta e a gente foi para casa. E aí foi um outro desafio que eu vivi. Porque quando a gente chegou em casa, né, eu passei a noite tentando amamentar para ver se meu leite voltava. No dia seguinte, o Pedrinho, o meu filho mais velho, ia para o dentista com o meu marido, com o Renan. E aí eu falei, vai, filho, se arrume e tal. Ele, não, mamãe, deixa eu pegar meu irmãozinho só um pouquinho. Era o primeiro dia dele com o irmão em casa, né? Aí, não, filho, vai, você tá atrasado. Não, só um pouquinho. Muito usado por Deus, né? Deixa eu pegar só um pouquinho. Eu falei, tá bom. O Renan num quarto se arrumando. E eu fui pro quarto do Pedro. Falei, senta na poltroninha que a mamãe vai botar ele no seu colo, segurar junto com você. Quando eu fui botar ele no colo do Pedro, eu caí, não lembro mais de nada, desmaiei, bati com a cabeça no armário, sabe? E aí, assim, o Renan desesperado, né? Porque viu o Andrezinho no colo do Pedro, eu desmaiada, passando muito mal, não acordei. E aí ele abriu a janela do quarto, começou a chamar pelos vizinhos, desceu, recebeu as pessoas, minha casa ficou cheia de gente. Depois de alguns minutos, não sei detalhadamente quantos minutos, que ele foi lembrar que o André estava no colo do Pedro. Então, o Pedro, de 3 anos na época, ficou por quase 10 minutos segurando o bebê recém-nascido, enquanto o Renan me socorria, chamava os vizinhos, o Renan esqueceu do André. E aí a gente viu mais uma vez, por mais que em meio a um mar bravio, né? A gente via a todo tempo a mão de Deus e o cuidado de Deus na nossa vida. E aí, né, eu melhorei e tudo mais, me recuperei. Mas aí lá em casa todo mundo começou a pegar Covid. A gente acredita até que esse desmaio que eu tenha tido seja em razão do Covid, né, que tem gerado muita repercussão. E aí o Andrezinho também pegou. Na sexta-feira, na mesma semana que ele teve alta, todos nós pegamos. Minha mãe, na verdade, foi a primeira a pegar e foi passando, né? Aí o Andrezinho pegou. E aí ele teve que voltar para a UTI. Aí voltou para a UTI. Nesse processo, quando a gente foi levar ele para o hospital, ele já praticamente desmaiado.
todo roxinho, pálido, sabe? Eu lembro a gente no carro indo de novo pro hospital com ele, eu não queria ir, eu chorava, eu gritava antes de entrar no carro, porque eu sabia que... Eu tinha medo dele ficar lá de novo, sabe? De acontecer alguma coisa, eu não queria ir. O Renan teve que me empurrar para dentro do carro, e eu com ele no colo, chorando, clamando, e ele desmaiou no meu colo, a caminho do hospital. Eu lembro que eu abri o vidro do carro, a gente estava no carro de um amigo, porque ninguém tinha condição de dirigir. Eu botei o André para fora do vidro do carro para ver se ele voltava, porque ele já estava desmaiado no meu colo. E quando a gente chegou lá, foi entregar na mão das enfermeiras e fecharam aquela porta de emergência e pronto, a gente não ficou sabendo mais de nada. Aí passaram-se algumas horas e aí chamaram a gente, disseram que ele estava tendo apneias muito graves, né? A apneia é uma pausa na respiração, e que isso era muito perigoso, porque de uma apneia ele poderia evoluir para uma parada respiratória, né? E levar a óbito. Então ele teria que ficar internado, e eles não sabiam até então por quê, não sabiam que era Covid, até porque a médica dizia... Era tudo muito novo, muito né? novo. E assim, a médica disse, eu lembro a médica me dizer, não é Covid, porque os bebês reagem muito bem. Então, assim, nunca tinha tido um bebê internado aqui em Teresópolis por Covid. Então, ninguém nem imaginou, né? E eu lembro que eu falando, como é o sexto sentido de mãe, né? Eu falava, gente, é Covid, tá todo mundo... Minha mãe tá com Covid, ele pegou, com certeza é Covid. Até que fizeram um teste nele e viram que realmente... Positivou. E ele positivou. Aí eu lembro que nesse processo, esse segundo processo nele na UTI, foi mais difícil para mim, porque ele já estava num estado grave, né? Que assim, a gente não sabia como ele ia reagir, essa Covid matando, né? Na época, um monte de gente. E aí você sem poder ter contato também, né? Isso. Porque todo mundo estava em isolamento, exatamente. Né? Eu não podia ter contato. E exatamente, o que me deixava pior é que eu não podia ter contato com ele. Porque ele estava isolado dos outros bebês, ele ficava numa incubadora lá no fundinho e eu não podia ir lá tocar nele, não podia nem tocar para orar pela vida dele, então, mas eu ia para lá. Eu ia e ficava lá fora, mas eu ia. Eu não estava ainda com Covid, o resto da minha família se isolou, então eu não peguei. Então eu ia e ficava lá do lado de fora, mas eu ficava. E eu lembro que lá na maternidade tem um lugar, a cobertura da maternidade, que foi meu lugar secreto nesse tempo. Eu subia para lá e lá eu orava, eu clamava, eu chorava, um lugar que ficava vazio, sabe? E eu lembro que teve um dia que eu fui, eu já não aguentava mais, eu estava sem forças, sabe? Eu fui entrar no elevador para subir para aquela cobertura e eu me olhei assim no espelho e eu tomei um susto. Gabi, porque eu olhei meu rosto e eu estava desfigurada, assim, com um semblante muito abatido, sabe? E aí eu subi naquele lugar, comecei a orar, comecei a clamar e comecei a adorar a Deus. É o poder da adoração, né? E eu lembro nitidamente que eu comecei a cantar aquele louvor, botei um louvor no meu celular, aquele da Gabriela Rocha, que fala: obrigado, Senhor, pelo teu amor, como é bom viver milagres. Então eu estava declarando o milagre que eu ia viver. Chamando a existência, chamando né? o milagre. E muitas vezes as pessoas não entendem o poder, né? Porque a Bíblia fala sobre isso, sobre a gente chamar a existência, né, as coisas que aqui para a Terra, né, para o mundo espiritual. Exatamente. E aí eu comecei a adorar e assim, eu fui mudando. A situação continuava a mesma. Mas eu lembro quando eu entrei de volta naquele elevador para descer e voltar para a UTI, eu olhei naquele mesmo espelho e meu rosto já estava diferente, meu semblante já estava diferente. Nada tinha mudado, a circunstância continuava a mesma, mas eu tinha mudado. E o que Deus foi ministrando no meu coração é que antes dele fazer o milagre que a gente deseja, muitas vezes ele vai fazer o milagre que a gente precisa viver. É verdade. E eu precisava viver um milagre em mim. Eu precisava ser transformada primeiro, sabe? E foi esse o processo que eu vivi. Eu ouvi uma frase essa semana, até de uma mulher lá da igreja que eu amo muito, e ela falou assim: gratidão gera milagre. Exatamente. E foi exatamente isso que você fez, né? Quando você estava cantando essa música e declarando, né, a sua gratidão, mesmo em meio a tantas circunstâncias adversas, né? Mesmo em meio, assim, a você olhar e você muitas vezes não vê uma luz. E eu sei que é difícil porque a gente combate a nossa alma, né? A gente combate os nossos sentimentos, a gente combate as nossas emoções, né? E a gente vai contra aquilo que a nossa razão muitas vezes diz pra gente. Mas isso que é fé, né? Exatamente. A fé, ela não tem razão. Não tem. E aí eu
quando eu vivi esse milagre, né, eu comecei a fazer coisas diferentes lá naquela UTI. Deus começou a me mover. Mesmo em meio à minha dor, né, Deus começou a me usar. E eu lembro de mães chegando, assim, todas isoladas, às vezes os filhos numa situação até menos pior que a do André, e assim, arrasadas, né, frustradas, e eu ali orava com aquelas mães, eu abençoava, eu conversava, sabe? Eu lembro que teve um bebê que chegou lá na UTI, assim, fadado mesmo ao óbito, com uma hemorragia pelo corpo inteiro, e eu lembro de ouvir o médico falando para a mãe assim, olha, fica com o celular na mão, que essa noite, a qualquer momento, a gente pode te ligar. E aquilo... Aí Deus começou a me incomodar, fala com ela, ora por ela, fala com ela. E eu fui até aquela mulher e falei assim, olha, Deus pode fazer um milagre na vida do teu filho, vamos orar, eu estou em oração por você. E ela chorava muito. E eu vi o milagre de Deus na vida daquela criança. Ou seja, a sua mudança, né, aquilo que Deus fez em você quando você estava agradecendo, gerou em você posturas diferentes. Exatamente. Né? Aquilo que você falou, a circunstância não tinha mudado, mas a sua postura mudou. E a partir daí, mesmo você ainda não podendo vivenciar o milagre de fato, você também estava usando a sua dor para curar outras pessoas, né? Exatamente. A sua dor para ministrar fé na vida de outras pessoas, né? Isso são chaves que a gente precisa muitas vezes aprender isso. E o Renan no meio disso tudo, como que ele estava? Então, olha só, pastor, o Renan nem podia estar do meu lado, porque ele estava com o Covid isolado, trancado dentro do quarto. Eu não peguei porque ele se isolou totalmente, para me preservar, para eu poder ter esse contato com o André, acompanhar o estado dele. Para ele também viver isso, muito difícil, muito difícil. O Renan ficou também num estado bem grave do Covid, ele teve 20% do pulmão tomado, ele teve febre durante vários dias, então assim, foi muito difícil. Mas aí Deus é maravilhoso. O André também, enquanto eu orava para essas pessoas, enquanto eu ministrava por essas pessoas, né, como foi com o Jó, enquanto ele orava pelos amigos, enquanto ele orava pelos amigos, Deus mudou o estado dele, né? E foi assim comigo. Enquanto eu orava, enquanto eu tomei uma postura diferente naquele lugar, Deus começou a agir na vida do André, e ele foi melhorando de pouquinho em pouquinho. Um dia, do nada, eu cheguei lá e falei assim, ele tá bem, não tem mais nada, pode ir para casa acompanhar. E aí você nem acreditou, né? Nem acreditou, meu Deus. E assim, nesse período, houve algum momento depois que você, né? Porque assim, eu sei que muitas mães passam por isso. Às vezes, quando a gente passa por traumas, assim, de gravidez, ou traumas que você passou, a gente às vezes fica emocionalmente, por mais que a fé venha, né? Às vezes a gente chega em casa e a gente precisa até ser tratado emocionalmente. Você passou por algum processo de depressão, pós-parto? Sim, passei. Então, quando eu tive esse desmaio, na verdade eu tive uma crise convulsiva. E a gente acredita hoje, investigando, a gente acredita que tenha sido em razão do Covid. Então, passei por um processo muito difícil de tratamento, até por conta dessa crise, para que eu não tivesse mais crises. Eu não fui diagnosticada com nada, epilepsia, nada. Mas eu tive que tratar, até porque eu estava com um bebê recém-nascido em casa, né? Então, assim, eu poderia ter, se eu tivesse, né, estar com ele no colo, subindo, descendo uma escada, enfim. Então, eu comecei a tratar. E esses medicamentos são muito fortes, né? Até o medicamento que eu tomei na época, a bula dele, os efeitos comuns do medicamento tinha síndrome de pânico, depressão, ansiedade. Então eu tive 2 crises de ansiedade muito fortes por causa desse medicamento. Hoje eu não estou mais tomando, graças a Deus. Mas assim, foi um processo muito difícil, assim, a gente entender, né, tudo que a gente passou, assimilar e entender o caminho para o testemunho, né, de testemunhar, gerar vida nas pessoas, em razão daquilo que a gente passou. Mesmo que a gente não entenda, né, o porquê a gente transformar a nossa história, né, num motivo de trazer também experiência para que outras pessoas possam acreditar e possam viver. Quer dizer, não é fácil viver esse momento, né? Mas depois que a gente passa por ele, a gente poder olhar para trás e falar assim, poxa, hoje eu posso falar, eu sei o que é olhar para uma mãe que tem, né, um filho que está aí passando por dificuldades, eu sei o que é alguém que vive um luto, eu sei o que é alguém que passa por um relacionamento que é ferida, que é machucada, e Deus restaurou a minha vida, né? E assim, sabe, olhando até agora para o público, eu quero falar uma coisa para vocês. Se você for lá no Insta da Fabi, né, e do Renan, vocês vão ver muitas fotos deles juntos, né? Muitas fotos lindas deles, porque eles são uma família linda. E hoje eu estava até comentando com uma amiga minha, eu falei assim, porque ela ficou assim, quem é a pessoa que você vai levar hoje? Quem é a pessoa que você vai levar no Gabicast? Todo mundo curioso, né, Fabi?
E aí eu mostrei a sua foto pra ela e a do Renan, e eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Às vezes a gente vê muita coisa no Face, no Instagram, que é fake. Mas isso não... Eu posso atestar pra você que a vida que, né, pelo que eu já consegui conviver com o Renan e com a Fabíola, eles vivem realmente aquilo que você vê nas fotos, aquelas fotos lindas, eles vivem essa vida apaixonada. Eles vivem essa vida um pro outro, né, Fabi? E assim, como que vocês conseguem construir isso a cada dia, né? Porque assim, vocês passaram por muitas coisas, são 7 anos, mas eu acredito que você deve olhar para isso tudo desde o início até agora. E a impressão que você deve ter é que não são 7 anos, exatamente, né? É uma vida que contém muitas histórias, né? E eu acho que isso que vai gerando esse companheirismo, esse amor, essa admiração, né? É um tá do lado do outro nesses momentos, né? O Renan sempre foi meu esteio, assim, ele é muito parceiro. Então, assim, quando o Pedro ficou internado, ele estava do meu lado o tempo todo, eu só queria ele, eu só queria que ele estivesse ali, sabe? E com o André não foi diferente, sabe? Às vezes eu lembro que ele, com o Covid, né? Então a gente não podia ter proximidade, eu dormia no quarto e falava assim, amor, vamos conversar um pouquinho. Ele ia para a porta e eu ficava do lado de fora da porta, e eu lembro que eu ajoelhava ali do lado de fora e chorava com ele, sem poder abraçar, sem poder estar junto, sabe? Mas é muito companheirismo, sabe? Isso vai ligando a gente cada dia mais. E assim, é um amor com propósito, né? A gente caminha junto rumo ao propósito que Deus tem na nossa vida. E eu acho que isso alinha a gente cada dia mais, né? E ajustando, né, Fabíola? Porque assim, não existe uma fórmula onde o casal é perfeito. Sim, né? Tem momentos de DR. Com certeza, né? muitos. Porque assim, eu vejo que às vezes as pessoas elas se fecham para o relacionamento, ou elas vão para um casamento, né, com aquela ideia da Cinderela, do príncipe encantado, e falam viver felizes para sempre, né? Mas esse viver felizes para sempre não quer dizer que a gente não vai ter desafios no meio do caminho, né? Mesmo olhando a trajetória de vocês, quer dizer, você tem a sua personalidade, o Renan tem a dele, né? E assim, eu vejo que muitas pessoas às vezes desistem fácil. Verdade. Né? Dessa coisa linda que é a família, porque às vezes não está disposto a abrir mão, não está disposto a ceder. Sim. E assim, muitas mulheres, muitos homens ficam naquela expectativa de algo que vai ser perfeito, né? E nada vai ser perfeito. Você transforma dia a dia, você muda dia a dia, você amadurece a dia a dia, né? Então, assim, eu acho que... Eu não sei se é isso que pode ser a fórmula daquilo que vocês têm vivido. Eu vi que você postou uma vez no... Não sei se foi você ou o Renan, que postou... Não sei se foi em aniversário, não lembro o que foi, mas de postar assim, olha, cada ano fica melhor com você. Né? Quer dizer, e às vezes a gente ouve as pessoas falando o contrário. Que o passar do casamento, às vezes, traz a rotina, traz a mesmice, traz a dificuldade de declarar o amor, porque você acostuma com a pessoa. Então, você já tem ela, você acha que você não precisa mais conquistar todos os dias, né? E eu acho que o segredo de um relacionamento bem-sucedido é você colocar na sua cabeça que a cada dia você precisa conquistar mais a pessoa que está com você. Exatamente. Conquistar e conhecer, né? Assim, a pessoa, acho que é um eterno processo de conhecimento. Nunca vou poder falar que eu conheço o Renan totalmente. Às vezes ele fala uns negócios engraçados. Ele fala, amor, comprei isso pra você. Fala, ih, amor, não gosto. Ele fala, meu Deus, eu acho que eu te conheço. Quando eu acho que eu te conheço, você sai com uma coisa nova. E é assim, né? A gente não se conhece. E quando a gente começou o nosso relacionamento, nosso casamento, né? A gente não se conhecia, a gente não conhecia a linguagem do amor do outro. E vou dar uma dica aqui, né, para os casais, tanto de namorados, tanto os casados, os solteiros, né? Um livro, a pastora já deve conhecer, As 5 Linguagens do Amor. Sim. É um livro essencial para você que vai casar, para você que pretende se relacionar. Não só um relacionamento amoroso, mas relacionamento entre amigos, você conhecer a linguagem do amor do outro. E eu não conhecia a linguagem dele, ele não conhecia a minha. E aí, depois de um tempo de casamento, a gente foi ler o livro. Mas antes disso, assim, a linguagem do amor do Renan é serviço. E a minha é tempo de qualidade. Então, assim, a gente batia de frente porque, às vezes, eu queria que ele sentasse no sofá comigo e visse um filminho e comesse uma pipoca. E ele queria me agradar como? Ajudando em casa, e para um lado e para o outro, não parava. E eu, meu Deus, ele não me dedica tempo para mim.
sabe? Ele não para pra ficar comigo, ele não me ama. Porque a linguagem do amor é a forma com que você se sente amado. Sim. Às vezes a pessoa tá fazendo tudo por você, mas você não consegue enxergar não isso, né? Não conseguia enxergar, né? E aí a gente foi se descobrindo. Aí eu comecei a ver, falei, poxa, por que sempre que eu tô com a vassoura na mão, ou quando eu tô fazendo uma comidinha, ou quando eu tô lavando uma louça, vem o Renan me abraça, ai meu amor, você é isso, você é aquilo. Aí eu comecei a reparar, e quando eu li o livro eu falei, é isso, gente, é a linguagem do amor dele. Então hoje eu sei como agradar o Renan, ele sabe como me agradar, né? Eu sei dar aquilo que vai fazer com que ele se sinta amado, né? E eu acho que é essa troca, é esse conhecimento que faz a gente crescer no casamento e amar o outro de cada vez de uma forma melhor, né? E assim, como é que tá hoje o momento, né? A gente ouve, a gente vê vocês e conversa. Como é que tá hoje o momento da Fabíola, né? Porque você falou no início do podcast, são muitas funções para uma mulher só. É ministério, é trabalho. E agora você veio com esse novo desafio, né? E a gente aqui, ó, tá com essa canequinha linda. Mulheres empreendedoras, estou aqui apresentando para vocês, para o público ver, porque isso também é para a gente falar que uma mulher ela pode realizar os seus sonhos, seja o tempo que for. Sim. Às vezes a gente acha, eu vejo muita gente falando assim, tá tarde, eu não consigo. A gente coloca mais empecilhos do que abre caminhos, né? E como é que é para você agora estar vivendo mais uma função na sua vida, né? Assim, tem sido um desafio, né, óbvio, mas assim, eu tenho aprendido a não ser tão perfeccionista, porque assim, é o meu perfil, eu sou muito perfeccionista, só que Deus tem me ajudado a entender que eu não vou ser perfeita em tudo e a respeitar, assim, as estações da minha vida, né, por exemplo, ministerialmente, né, quantas vezes eu forcei uma coisa que não era o tempo de Deus para mim, sabe? E aquilo me desgastou muito. E isso vale para tudo. Me decepcionava, né? Sabe? Então é entender em Deus, ter uma sensibilidade, saber o tempo das coisas, sabe? E quando você entende isso, você começa a frutificar naquilo, né? Não só gerar folhas e aparecer, mas a gerar frutos e frutos que permaneçam, Sim. Né? Então, assim, hoje eu tenho vivido um tempo de muita bênção, assim, ministerialmente, em relação à Svelte também. Estava compartilhando aqui antes de a gente começar, isso. Que para mim tem sido um tempo maravilhoso, sabe? Uma realização de um sonho. Desde pequena eu tenho essa veia, assim, para moda, essa veia artística. Eu tenho em casa vários vários cadernos. Fala sério, né, gente? Fabíola é muito chique. É muito chique. Obrigada. Cada look que ela coloca, né? Obrigada. E eu tenho cadernos assim em casa em que eu desenhava pequenininha. Desde pequenininha eu desenho roupa. É mesmo? Então eu tenho esse desejo assim de ter, além de ter a minha loja, de confeccionar as roupas. Eu sei que eu vou chegar lá em nome de Jesus. E então assim, para mim está sendo a realização de um sonho. E quando você está, né, trilhando a realização de um sonho, tudo é leve, né? Alinhado aquilo ao tempo de Deus, alinhado né? ao tempo de Deus, a estação certa, é leve, flui, não gera peso, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, independente do horário, não gera peso. Eu adequo com a minha logística, com os meninos, né? Sempre priorizando a minha casa, a minha família, porque se a nossa casa, né, não estiver organizada, a nossa casa não estiver em ordem, nada na nossa vida vai ser organizado, né? Então, assim, tem dia que eu tô lá naquela loucura do dia a dia, 1000 coisas para fazer e Deus ministra no meu coração. Aquela gaveta bagunçada, aquele armário, faz aquela jantinha que seu marido gosta. Você não negocia, né, Isso, a sua família, exatamente. né? A sua família é a sua prioridade. É minha prioridade. E quando eu estou servindo a minha família, quando eu estou cuidando deles, quando eu estou cuidando dos meus filhos, trocando uma fralda, eu também estou adorando, eu também estou servindo a Deus, eu também estou realizando um sonho. Exatamente. Né? Eu vejo que isso, às vezes, né, assim, eu não gosto muito de usar essa frase que as pessoas falam empoderamento feminino, Sim. sabe? Por que eu não gosto muito? Porque isso às vezes traz uma conotação de que eu entendo que a mulher, e eu também tenho várias facetas, né? O meu canal é um sonho para mim também, tá? Que hoje é um sonho. E eu tenho meu ministério, eu tenho meu marido, eu tenho meu filho, mas eu vejo que nada disso pode abafar o projeto principal de Deus pra gente. Sim. E às vezes eu vejo as mulheres negociando isso,
né? Em prol de um trabalho. Eu entendo, às vezes, as mães que, poxa, precisam trabalhar o dia inteiro, chegam em casa cansadas, Sim. ainda tem que fazer janta, ainda tem que fazer um monte de coisa, né? Mas eu vejo que, às vezes, a gente acaba administrando mal o nosso tempo e negociando as prioridades. Verdade. E aí, muitas vezes, quando a gente começa a negociar as prioridades, as primeiras pessoas que são afetadas é a nossa casa, é a nossa família. Exatamente. Porque está fora daquilo que Deus quer. Uhum. Né? E no meio hoje, esse meio moderno, onde a gente tem essas mulheres empreendedoras que têm feito diferença, a gente precisa entender, né, Sabila? Colocar cada hora no seu lugar, cada coisa no seu lugar, cada estação no seu tempo. Por quê? Porque a família precisa ser o nosso objetivo. E hoje a gente vê muitas famílias que acabam sofrendo as consequências disso, né? E eu sempre trabalhei fora também. Né? Como você, sempre fui uma mulher muito independente, sempre trabalhei fora o tempo inteiro, me dediquei ao ministério, mas eu sempre tive isso também, né? Em relação ao meu filho. E a gente hoje, a gente vê os frutos daquilo que a gente colhe com a nossa família quando a gente entende que cada coisa tem o seu lugar certo, né? Cada coisa tem a sua prioridade. Tem hora que a gente tem que parar. Não, hoje eu vou parar, né? Como você falou. Sim. Hoje eu preciso parar. Hoje eu preciso me dedicar. Não, hoje o meu tempo é com o Renan, né? Hoje, porque você tem 2 filhos pequenos. E esse relacionamento com o Renan também precisa... Eu vejo que vocês cuidam muito disso, né? Com desse certeza. tempo com vocês, né? Com certeza. E agora, mais esse desafio de ser uma mulher empreendedora, né, na parte da moda. Né? E isso pra gente assim, é muito legal. Então, assim, eu acho que a gente ficaria aqui falando horas e horas e horas, porque o papo, né, é muito legal. Mas eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo. Esse é o nosso primeiro podcast, né? E assim, você é a primícia, né, do que hoje está acontecendo. E você, assim, contou pra gente várias fases da sua vida. Né? A gente passou aqui, claro que de uma forma muito rápida, porque eu acredito que tem muito testemunho, é muito rico, tem muita coisa boa, tem muita coisa, né, de conselhos que você poderia dar, embora uma menina nova, né, mas já passou por tanta coisa. Mas a gente deu assim uma passada pela tua história de vida até agora, né? E eu sei que Deus tem muito mais para fazer, principalmente até ministerialmente com vocês, né? Mas o que você deixaria de mensagem para essas pessoas que estão assistindo, né? Tudo isso que você falou e estão se inspirando na sua história, né? O que você deixaria de mensagem para essas pessoas que nesse momento podem estar passando ou momentos de decepção amorosa, como você passou, né? Ou momento de achar que nunca vai chegar alguém na vida dele, né? Porque existe esse momento de você achar, ou o momento de achar que está tudo acabado, né? O que você diria para uma pessoa que passou tudo isso que você já passou? Olha lá para essa câmera e fala olhando para essa pessoa. Então, hoje eu poderia dizer, né, em muitas áreas da minha vida, Deus tirou o meu controle para eu entender que precisava entregar o controle para Ele, né? Então, eu não poderia deixar de dar esse recado, né? Não espere perder o controle para entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus, sabe? Tem hora que a gente precisa sair mesmo do banco do motorista, ir pro carona e dormir, e descansar e deixar ele conduzir, sabe? E que você não precise perder o controle para fazer isso. E seja o milagre que você deseja viver. Eu não sei em qual área, na sua vida amorosa, na sua vida financeira, na sua vida profissional, mas seja esse milagre. Se abra para viver esse milagre e você vai viver aquilo que Deus tem projetado para você, todos os sonhos, todos os projetos que Ele tem para sua vida. É isso, gente, lindo. Queria te agradecer. Obrigada, amei. Muito obrigada. Foi muito bom estar com você aqui, tá? Amém. E vocês aí, queria agradecer a todos que vão parar para estar ouvindo, né, nossa entrevista, nosso podcast, dizer que você pode realmente viver uma história diferente. E nos aguarde, porque a gente vai continuar com mais novidades, tá bom? Um beijo.